gatos e gatas! Pensaram que eu tinha esquecido da minha fanfic, né? Pois então eu vou ler a parte final para vocês. Graças a Deus tá terminando. Se você é novo no meu canal, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Por favor. E agora sim vamos ler o capítulo 16. O início de uma nova esperança. No dia e horário combinados para a consulta de terapia, os irmãos Maçã acordam, se preparam, tomam café da manhã e depois vão à clínica para serem atendidos pelo terapeuta, ou pela terapeuta, né? Primeiro eles pegam a senha de número. Após isso, esperam o número deles ser chamado para serem atendidos primeiramente pela recepção. Cerca de 17 minutos depois, a senha de número dos gêmeos é anunciada nas telas. Aí Torajo leva o Morajo junto para a recepção solicitada, consegue ser atendido de forma eficaz e vão ao andar guiado pelo recepcionista para esperar o profissional chamarem. Assim que passa 8 minutos, Torajo escuta o chamamento de um dos consultórios. Torajo e Morajo. Aqui, gente, a foto da terapeuta. Olha só que linda! Eu já fiz a lore dela certinho. Ela é Pilar, tem 27 anos, é uma pinha. Ela tem intuição afiada e visão bem potente. É séria, trabalhadora, simpática e disposta. Tem 1,79 m, pesa 59 kg. É terapeuta e o sexo é feminino. Aqui a fruta dela aqui, gente. Ao ouvir o vocativo, o Maçã Verde pega na mão do irmão gêmeo, que o acompanha até o consultório sem falar nenhuma única palavra. Quando ambos chegam, a terapeuta, cujo nome é Pilar, os cumprimenta e os autoriza a sentarem nas cadeiras. Bom dia, Torajo. Como posso ajudá-lo? Torajo responde à mulher enquanto se senta à esquerda de Morajo. Bom dia, doutora. Na verdade, o Morajo que precisa de ajuda. Aí o esverdeado tenta relatar o motivo de estarem ali na terapia. Então, aconteceu algo revoltante. Meu irmão foi acusado de um crime que não cometeu. Enquanto o jovem contava a terapeuta Pinha, o coração de Morajo bate muito forte de maneira desproporcional. Seus pulmões não conseguem mais armazenar ar. Seu corpo começa a tremer, suar, e o Ruivo, na tentativa de recuperar o ar, ele tenta sugar com as narinas o máximo de ar possível. No entanto, não conseguiu. Ele puxa bruscamente a manga da blusa de Torajo na hora que ele estava continuando a contar tudo para a médica. Aí teve gente que, ao sentir o puxão brusco, o homem vira a cabeça para ver o porquê do ato desesperado. E quando vê, se preocupa intensamente. Morajo! Grita desesperado. Pilar, percebendo que havia algo errado, pergunta. O que ele tem? Parece que ele não está conseguindo respirar. Doutora Pilar pega o copo d'água e dá o Torajo para que o mesmo dê ao ansioso. Dá isso para ele, é água. Torajo manda o mesmo beber água. Morajo, beba isso. Ele obedece e se acalma. Temendo que a ansiedade do avermelhado voltasse, Torajo deixa o gêmeo esperar os dois para tomar o ar. Você quer tomar o ar? Pode ir que eu prossigo aqui. Torajo diz com voz suave. O Maçã Vermelha só olha com a mesma expressão vazia, não diz nada e, ouvindo a sugestão do familiar, sai do consultório e se senta em uma das cadeiras da clínica. Enquanto isso, Torajo continua com a citação do ocorrido. Eu dou a rotada silenciosa, gente, desculpa. Continuando, doutora. Teve gente que duvidou dele e o xingou. Ele tá muito machucado. Ele apareceu estressado em casa, alegando que teve pesadelo com o episódio e está mais irritado do que já é. A moça escuta com cuidado e, antes de informar o jovem sobre o que estava acontecendo, ela manda chamar o traumatizado de volta. Eu entendo. Chama o Morajo pra cá que eu tenho uma notícia desagradável e ambos infelizmente terão que ouvir. Mas eu quero que sejam fortes e deem o melhor de cada um para processarem, está bem? Ao Torajo, ok. Após o Torrada chamar o apático. Bom, Torajo, analisando o que foi dito e o estado do seu irmão, ele realmente está muito traumatizado e ferido emocionalmente. Mas não é só isso. E outra coisa. Pelo fato dele estar muito bravo, sobrecarregado, ter muitos pesadelos, flashbacks com o episódio, ele desenvolveu o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Torajo regala os olhos sem chão com o que acabou de ouvir. A profissional continua. Você disse que ele surtou, ficou com medo de sair, certo? Certo. Bom, outra coisa que percebi foi no momento que o Morajo passou mal, porque quando você ia me contar tudo o que aconteceu, ele passou mal do nada. Perdendo o ar, suando frio e tremendo. Isso é ansiedade extrema.
porém parece que isso ocorre especificamente quando fala do fator que contribuiu com o trauma. E pela expressão facial, provavelmente Moraes pensou que eu ia julgá-lo sem saber. Pessoas com ansiedade, além de agitadas, se preocupam muito com o futuro e com o que as pessoas pensaram delas. Agora, sobre ele não conseguir chorar na cadeia, não reagir aos inimigos, simila a um caso de apatia emocional. Por quê? Porque no caso do seu irmão, o corpo, para se defender, ele reprimiu os sentimentos, perdeu a independência para tomar decisões e podemos claramente ver que há só expressão neutra no rosto do jovem. Isso é um mecanismo de defesa que o corpo desenvolve em situações assim para evitar sofrimento avassalador. Toraja se choca com a informação, mas mantém a calma e faz uma pergunta. E o que a senhora recomenda para diminuirmos essas coisas? A doutora responde. Eu recomendo exercícios de respiração para fazer junto com o Morajo. Recomendo que ele se alimente de maneira adequada. Meditar também é uma ótima opção. Terapia de exposição, abordagem multidisciplinar, entre outros. Aí a adulta anota todas as recomendações citadas em uma folha de ofício e em seguida entrega nas mãos de Torajo. Ambos ficaram muito cansados ao chegar em casa. Torajo desaba no sofá, querendo apenas descansar. Morajo senta também com o mesmo desejo. Descansar. Ele olha para o teto com expressão neutra, mas por dentro queria se jogar na cama e dormir. Depois de 6 minutos no sofá, Torajo levanta e, determinado a ajudar o irmão com os traumas, ele se levanta, fica na frente do ruivo e reforça as recomendações da terapeuta. Ei, cara, você se lembra do que a gente vai fazer daqui pra frente, né? O perguntado dobra e desdobra o dedo indicador várias vezes, sinalizando que sim. Ótimo! Ele toma uma decisão. A partir de amanhã iremos começar, está bem? Hoje você vai descansar e relaxar a mente. Quando termina a conversa, alguém bate na porta. Torajo atende e vê quem é. O Azedo. Oi, Torajo! O protagonista, se surpreendendo, cumprimenta o garoto de volta, porém surpreso com a presença da criança. Oi, Azedo. O Lin não veio com você, não? O Limão Verde fala sorrindo. Que nada, eu vi escondido. Você ficou maluca, Azedo? Ele tranquiliza o adulto. Não se preocupe, Torajo. Eles sabem que eu saí, mas não sabem que eu vim pra cá. O Maçã Verde não entende nada e o guri, impaciente, lança a bomba. É que eu disse pro Lin pros meus pais que eu iria à casa de um colega meu para jogarmos videogame. Mas, na verdade, viria pra cá. Até porque, como me proibiram de vir o Moraes de graça, eu decidi vir pra cá. Torajo estapeia a testa sem acreditar no que acabou de ouvir. Meu pai do céu, Azedo. E se o carro te atropela? E se te estrela? E se te espanca? Não se preocupe, eu sei cuidar de mim mesmo. Sei. Azedo se vira pro Morajo e pergunta sobre o estado dele. Agora, como o tio Morajo tá? Torajo tenta explicar de forma simplificada, mas o garoto conecta as peças nessa cabeça e entende porque do homem está sem mexer um dedo. Então, Azedo, o Morajo tá assim porque houve tanta coisa de cada vez que... Não, tio, deixa! Lembrei! Ele tá assim por causa da pergunta que os repórteres fizeram pra mim. Depois de 1 milhão de anos explicando tudo... Ah, foi por isso que você apareceu na TV alguns dias atrás? Foi sim! Sabe, tio Morajo? O Morajo... Tio Morajo não, gente, desculpa. Tio Torajo. O Morajo pode até ser chato e rabuchento, mas ele nunca encostou um dedo de forma desrespeitosa em mim. Eu juro. O Maçã Verde tranquiliza o pré-adolescente. Eu sei, guri. Acredito em você, porque eu também descobri. Agora, Torajo, tudo bem se eu ficar aqui mais um pouquinho? Pergunta com aqueles olhos de inocente que faz quando quer alguma coisa. Torajo, surpreso e feliz com a empatia do carinha, permite. Pode sim, mas vê se não preocupa sua família, está bem? Aí Azedo, ok. Capítulo 17. Restauração. Azedo permanece na casa do líder da turma Frutoide por umas 4/5 horas, ajudando mesmo a consolar o familiar traumatizado. Ao meio-dia, Torajo estava conversando com o pai sobre o atendimento na terapia e o que a terapeuta disse. E foi isso que a doutora Pilar falou. TEPT, apatia e ansiedade são coisas muito sérias. Você já começou a praticar as recomendações? Não, porque como estávamos cansados da manhã cheia, eu deixei que o Morajo descansasse hoje e amanhã os fazermos. Entendi, mas lembre-se, filho, quanto mais cedo, melhor. Está bem. Pausa e comenta silêncio na sala. Mas, por que esse silêncio na sala? Torajo vai até o cômodo para ver o que estava acontecendo, e quando vê, fica boquiaberto de tão incrédulo que estava.
porque o limão verde estava afagando a cabeça do avermelhado enquanto o encorajava de que tudo acabaria bem. Não fica assim, tio Morajo. Vai dar tudo certo, tá bom? Fica bem. Morajo continuou olhando para o chão com o mesmo olhar perdido. Não impediu Peixinha da turma fazer cafuné nele como fazia antes. Não descontou raiva no pequeno e, principalmente, não o impediu de o consolar. Ao ver aquilo, o Maçã Verde sorriu feliz com um gesto pequeno, mas confortante de Azedo. Quando dá o horário, Azedo se despede dos irmãos Maçã e volta para sua casa. No dia seguinte, como prometido, ambos puseram em prática as recomendações da terapeuta. Torajo mandava o Morajo inspirar, prender e expirar o ar devagar, contando de 1 a 10. Fizeram remakes da rotina do Ruivo. Ao almoçarem, Torajo mandava o irmão gêmeo encher a colher e pôr na boca, e o mesmo obedecia. Chegaram a comprar alguns remédios que foram solicitados pela profissional também, e eles ajudaram demais, entre outras coisas. Continuaram a fazer isso por 3 meses. Apesar do processo lento, estava ajudando o jovem a se recuperar mentalmente, e conforme o pouquinho que Morajo se recuperava, seus olhos ressuscitavam aos pouquinhos. Foi recuperando a independência lentamente e falar de novo. Aqui, gente, a recuperação do homem em ordem cronológica. No primeiro dia, Torajo encoraja o irmão a fazer o exercício de respiração. Inicialmente ele receia, mas faz. Após o pai dos dois preparar o almoço, o pai, junto com o esverdeado, encoraja o filho a encher a colher e pôr na boca, e ele obedeceu. À noite, Arthur e Torajo armam terapia de exposição próxima para o parente fazer 2 vezes por semana. Nesse primeiro dia, os olhos de Morajo continuam os mesmos, sinalizando que ainda estava com receio. Gente, o desenho. Inclusive, os desenhos da fanfic sou eu que faço. Durante a semana 1, ele demonstrou umas 3/4 melhoras no momento. O Maçã Vermelha não dobrava e desdobrava o dedo mais. Agora mesmo só balançava a cabeça, dizendo que sim ou não, dependendo do contexto. A terapia de exposição ajudou muito. O psicólogo também, e seus olhos não tinham mais o degradê escuro em cima. Agora só tinha xadrez finos escuros, mas o fundo continuava opaco, indicando que estava melhorando, mas de forma lenta e inicial. Aqui, gente, o desenho para vocês terem ideia. Em um mês, o homem melhorou 50%. Agora só falava em monossílabos. Estava reconstruída a confiança em tomar algumas decisões básicas. Comer, tomar banho, falar, respirar, dormir, acordar e gravar alguns vídeos. Torajo já explicou todo o processo de terapia que estava rolando para os inscritos, fazendo eles entender o motivo de sua ausência de médio prazo. Seus olhos continuam opacos, porém só tinha linhas escuras em posição diagonal da direita para a esquerda. 1 mês e meio depois, mais 30% do seu eu foi restaurado. Conseguia se expressar com os sentimentos básicos. Agora não tinha mais tantos pesadelos e flashbacks com a internet o acusando de graça. Ele agora consegue sorrir, consegue abraçar e consegue fazer outra maior parte das coisas. Quando se completou 3 meses, os olhos de Morajo voltam ao normal, sendo azuis novamente mais vívidos. Conseguia ser podre de ira novamente, sentir paixão pela mãe da Zumi, se empolgar, ficar de osso com os amigos e finalmente recuperar a confiança. Gente, tô me enrolando aqui. E finalmente recuperar a confiança total em si e nos outros. Aqui, gente, os olhos dele ressuscitados! Uhul! No dia seguinte, ao acordar e ver que melhorou bastante, fica muito feliz. Aê, sou eu de novo! O Maçã Vermelha, feliz por se sentir ele mesmo de novo depois de meses de trauma, insanidade e plot twists, e quando chega à casa do irmão gêmeo, ele e Azumi estavam gravando um vídeo sobre a atualização da saga desafiadora. E quando mesmo se vira para ver seu irmão, fica muito feliz pela melhora de Morajo. Bom, gente, o Morajo acabou de chegar e pela expressão dele parece que esse cabeçudo vermelho do meu coração teve uma melhora intensa, pessoal. Houve algum milagre por aqui. Morajo, você realmente tá melhor? Morajo confirma. Sim, me sinto um novo homem. Ai, que bom! Isso foi a Azumi que falou, tá, gente? Aí os inscritos ficaram felizes, alguns comentaram sobre estarem felizes com a melhora do mesmo, outros foram pedir desculpas ao descobrir que as acusações são falsas, e o restante não entendeu nada e perguntaram aos outros espectadores sobre o que aconteceu para Morajo se traumatizar. Após gravar o vídeo, Morajo se lembra que esqueceu algo no bolso, e que quando pega era o giz
Era o giz que seu amigo falecido deu para ele escrever no período que estava traumatizado ainda na cadeia. Lembrando-se de Marcos, o adulto cai de joelhos no chão, segurando o objeto, desaba e começa a chorar baixinho. Aqui, gente, o desenho que eu fiz. Que coisa linda. Marcos. Toraji Izumi, escutando o choro, voa até o choroso para consolá-lo. Morajo? Por que está chorando? Toraji esquece que o Morajo também recuperou seus defeitos, principalmente o orgulho. Nada. Só um cisco que entrou nos meus olhos. Zumi, conhecendo o amigo, desconfia. Morajo! Se lembrando de que foram os dois que o ajudaram, o ruivo deixa o orgulho de lado e, confiando neles, fala a verdade. Tá bom. Torajo, não tem o Marcos? O que tem ele? Tem que ele acabou morrendo na cadeia. Zumi, confusa, pergunta ao esverdeado. Marcos? Quem é Marcos? Um amigo do Morajo que o ajudou na cadeia após ele ser preso. A cacheada encara... Eita! A cacheada encara a maçã vermelha com compaixão. Oh, meu Deus! Espere aqui que vou trazer água pra você, tá, maninho? Toraji vai à cozinha, pega um copo, enche com água e volta para entregar o quebrantado. Aqui, se acalma. O avermelhado bebe água, segura e encara o copo com o giz entre o dedo médio e o anelar e chora novamente. Como o trauma fez ele reprimir os sentimentos, principalmente a tristeza, por consequência disso, o Morajo teve crise de choro intensa devido ao luto, depois que melhorou da apatia. Os três continuaram abraçados e, depois de horas entre consolos e choros, o entristecido finalmente consegue parar de chorar e respirar fundo. Capítulo 18. Verdades e ressentimentos. Ao mesmo tempo, ao souber do que havia feito, o trio que fez vídeos e fotos de IA fica entristecido e se sentindo culpado com o que fizeram. Pera, o Morajo foi preso por culpa nossa? Outro membro do trio escuta o amigo comentando e fica incrédulo. É o quê? Morajo preso por causa dos vídeos de IA que fizemos? Deve ser mentira. Não é possível que teve um imbecil que nem percebeu que era IA. Bicho, é sério. Realmente prenderam o cara por causa de uma mentira nossa. Putz, não devia ter rido, desculpa. Isso era pra ser uma falsa esperança, mas não pensei que passaríamos dos limites assim. Daí o mesmo se vira pros seus dois amigos e no desespero pergunta o que podem fazer para reverter a bagunça. O que vamos fazer? Falar a verdade lida com as consequências. Aí eles Aí eles concordam, gravam um vídeo revelando tudo. Desde quem começou a ideia até as publicações dos vídeos e fotos de inteligência artificial. E depois de falarem tudo o que precisavam, eles pedem desculpas ao Morajo, ao Azedo, à família de ambos e prometem que na próxima vez pensariam antes de praticarem alguma ação imprudente. O vídeo explodiu de views. Comentários falando que eles fizeram merda, que deviam ser presos sim, que o Morajo não merecia ser tratado de forma injusta, entre outros. No dia seguinte, o Morajo estava mexendo no celular de boa até que escuta uma batida quadrupla na porta. Vão me encher o saco na minha casa, que ódio. Ele pensa. Quando teleporta para fora de casa, para ver quem é, fica com receio porque era o Lin. Pensando que o loiro iria o ofender gratuitamente mais uma vez, ele teleporta novamente para dentro. Mas o Lin começa e insiste para conversarem. Morajo, espera! O Ruivo estava sentado no sofá só para não ver a cara do garoto. Se não quiser sair, sem problema, eu falo daqui mesmo. Olha, eu vim para te pedir desculpas por ter duvidado de você dessa maneira. Desculpa por afastar o Azedo de você sem questionar se tudo aquilo era verdade. Desculpa por me ajudar os revoltados e ter desejado mal para ti. Agora que o trio confessou na internet o que fizeram, meus olhos se abriram. E agora voltei a acreditar em você. Eu entendo se não me perdoar, sabe? Mas saiba que eu e meus pais estamos assumindo as consequências do nosso erro. Fique bem. Do outro lado da porta, Morajo interrompe, ressentido e magoado com o amigo. Tá bom, Lin, tá bom. O avermelhado prossegue, chorando de raiva com voz entrecortada. Lin toma... Oh, meu Deus, que ódio dessas notificações. Lin toma um susto do lado de fora do apartamento do Rui. Vocês têm ideia do que eu passei esse tempo todo? Sabia que tu e os outros me deixaram com medo de sair de casa? E nem me perguntaram se eu estava bem, não é?
Segundo vocês, eu fiz merda com azedo e pronto. Pra vocês, nenhuma explicação minha é válida. Porque eu tentei falar e me interromperam. Agora estou interrompendo você pra que sinta a mesma coisa que eu senti. Você é um filho, Lin. Você é um filho, seu desgraçado. Aquela difamação me fez reprimir os sentimentos e ter vários traumas. Eu fui preso, eu perdi meu amigo na cadeia, eu não consegui chorar na hora por causa desse tipo de coisa, eu quase fui espancado, sofri demais naquela merda. E sabe o que a maioria das pessoas nessa porcaria de internet fizeram? Nada! E você, o que fez? Um silêncio invade o apartamento do magoado e outro lado da porta também. Depois de quase 10 segundos sem resposta, uma maçã vermelha pressiona o adolescente. Responde! O que você fez quando eu tava naquela situação infernal? Não aguentando mais a pressão, Lin faz uma expressão triste e diz a verdade. Nada. Pois é, você me magoou muito levando aqueles vídeos a sério. Por isso também não estou te levando a sério. Tinha que conhecer Marcos, meu amigo que falei que ele morreu. Ele fez comigo o que você, seus pais e os que tiveram a cachorra de me virar as costas deviam ter feito há meses atrás. Ele foi mais amigo do que você. Procurou compreender o que aconteceu comigo. Me socorreu quando eu passei mal por causa da fome. Me salvou 3 vezes o valentão que tentou me bater, sendo as 2 últimas morrendo em troca de me ver seguro. Saia! Saia da frente da minha casa. Não quero conversa contigo. Lin suspira. Tudo bem. Aí o mesmo sai andando com as mãos nos bolsos do moletom com expressão cabisbaixa e foi para casa. À noite, em seu quarto, lembrando-se novamente do seu amigo, o Moraes acaba se lamentando pela perda de Marcos, em voz mais ou menos alta. O desenho, gente. Isso foi o que fiz também. Marcos, me perdoe por não chorar nessa perda. Eu estava traumatizado demais para ficar triste. Minha mente estava debilitada demais para me forçar a expressar qualquer emoção. Eu só consegui chorar agora. Me perdoe, amigo. Depois de 5 minutos chorando e se lamentando com a perda do adulto, Moraes tomou a decisão: vingar o falecido. Enquanto isso, na casa do Lin, ele chamou Azedo para conversarem. Azedo? Oi, Lin. Lin, cabisbaixo, suspira antes de falar com o mais novo e depois se senta no sofá da sala de estar. Eu queria pedir desculpas por não acreditar em você quando disse que o Moraes era inocente. Eu estava tão cego pela dúvida e pela raiva sem sentido que fiz besteira sem saber. O limão verde sobe no sofá e tenta consolar o mais velho enquanto afagava suas costas. Tio Moraes perdoou você? O loiro encara a criança e depois balança a cabeça dizendo que não. Tio Moraes é rancoroso, hein? Não, Azedo. É que assim, imagina você estar de boa no seu canto até que alguém faz uma brincadeira de mau gosto dizendo que você fez algo errado sem você ter feito de verdade. Desenvolver vários traumas e perder uma pessoa que foi a única a te compreender. Ninguém consegue processar isso rápido, não. É algo lento. E confiança, Azedo, é algo que se destrói em segundos e demora anos para ser reconstruída. Eu, como melhor amigo, acabei falhando nessa questão de confiança e vínculo de amizade, porque acreditei naquela mentira que postaram, e agora o Moraes não confia mais em mim por causa do meu erro, entendeu? Azedo começa a entender. Sim! O garoto muda a expressão de feliz para culpado. Culpa minha? O adolescente, vendo o menino se culpar daquela forma, deu um tapinha no ombro dele e explicou que a culpa não era dele. Não, não é sua culpa. A culpa foi minha. De alguns que duvidaram do Tio Moraes, daquele trio que inventou de fazer as fotos e vídeos de IA na intenção de dar falsa esperança aos shippers de chip terrível. Chip do qual é melhor você não saber. Por quê? Pergunta curioso. O Lin explica nervoso com cara de sem graça. Isso você só vai saber quando ficar mais velho. Na casa do Torajo, o Maçã Verde estava conversando com o Morajo. Eles no zap. Oi, Morajo, como você tá? Você tá melhor? Sim, Morajo responde mentindo. Que bom. Tem certeza que tá bem, né? O Ruivo, vendo insistência, revira os olhos e responde que sim. Outra mentira. Sim, Morajo. Estou bem, não se preocupe. Pode contar comigo pra tudo. Aí o Morajo mandou um legal. Após a conversa, Morajo começa a planejar como se vingaria de Bob para ele ter matado Marcos naquele dia. Capítulo 19. Vingarei a ti, Marcos. Morajo pega um papel, uma caneta, vai à cozinha, senta na mesa e balança os pés tentando pensar em um plano genial para se vingar de Bob. Um coco prisioneiro que sem querer matou Marcos tentando matar o avermelhado e ao invés de falar a verdade, preferiu ficar calado. Quando finalmente pensa em alguma coisa, o homem escreve sua vingança no papel em ordem cronológica.
Aqui, gente, esse desenho foi eu que fiz também. Vingança contra Bob. Procurar evidências do ocorrido, voltar à cadeia, me passar por visita, confrontá-lo físico e verbalmente, levar as provas à direção, deixá-lo na solitária por tempo indeterminado, com a ajuda da peça, assombrá-lo com hologramas meus, finalmente dizer Marcos descanse em paz. Estratégia bosta, mas ok. Após escrever o que vai fazer, Morajo também analisa como cada tópico será feito. Onde ele acharia tais provas, como raio se passaria por visita, o que iria dizer aos policiais, com quais palavras confrontaria o adversário, como partiria para cima do mesmo caso necessário, como faria para as provas chegarem à direção fazendo concambulante para a sanitária, contar todo o plano para a peça e para ela fazer os hologramas do próprio Morajo para assombrar o homicida, e em seguida finalmente relaxar o coração após desejar que Marcos descanse em paz. Aí ele pega o celular e decide entrar em contato com a Pesce para contar o seu plano. A ligação. Oi, Pesce. Oi, Morajo. Pode dizer o que aconteceu? Morajo suspira no telefone. Pesce, achando que era com ela, se entristece e pergunta se foi ela. Pra que esse suspiro? Foi algo que eu disse? Morajo cerra os olhos do outro lado da linha. O silêncio estava desconfortável. Ele cerra o punho livre devido ao seu furor. 15 segundos depois, a pêssego detetive chama a atenção da maçã vermelha. Morajo? Que é? O que está acontecendo? Eu me distraí, perdão. O que foi que eu vi um silêncio do outro lado da linha? Vai direto ao ponto. Morajo dá um suspiro pesado. Ok. É assim, depois de explicar a história toda e o plano... Ah, foi por isso que você ficou em silêncio? Sim, eu estava muito furioso. Não consegui falar no momento de tão nervoso que eu estava. Olha, eu vou me vingar desse cara e para isso preciso da sua ajuda. Eu vou ligar para você após realizar minha vingança e a ligação é meu sinal para você fazer hologramas de mim e assustá-lo quando Bob for para solitário. Percy acha o plano genial e concorda. Ok, achei o plano bem legal. Planejou tudo certinho, certo? O Ruivo confirma. Sim, planejei tudo. Ótimo, estarei esperando essa ligação. Tchau, Morajo. Tchau. Após a ligação, o jovem coleta os laudos médicos que relatavam os traumas, os relatos e as recomendações da terapeuta que tinha guardado nessa cômoda. No momento, ele fez isso, mas na cadeia o mesmo coletaria mais provas. No dia seguinte, Morajo acorda, toma banho, se troca, escova os dentes, toma café da manhã e em seguida veste uma outra roupa por cima da sua roupa clássica para se passar por visita do seu inimigo. Aí ele vai à casa do Torajo primeiro para avisá-lo do seu plano, e quando o Torajo escuta o plano, ele pensa que o irmão iria se machucar ou algo parecido. Eles discutem sobre a decisão do adulto no sofá da sala. Mas que raio de plano absurdo é esse, Morajo? É, Torajo. Falei com a PS, ela concordou. Não dá para voltar atrás, e não quero voltar atrás. Esse cara tem que pagar pelo que fez com meu amigo. Torajo responde preocupado. E se Bob te machucar? E se ele te traumatizar mais? Seu estado mental já continua com as marcas dessa saga da acusação injusta, apesar de melhorar um pouco. Pra que piorar ele ainda mais por causa de um babaca? Morajo retruca o parente enfurecido. Acontece que esse babaca matou meu amigo sem eu poder fazer nada. Ao invés de falar a verdade, preferi esconder ela por medo das consequências. Eu vou dar uma lição nele sim, com você querendo ou não. O maçã verde, vendo que o maçã vermelha não mudaria de ideia, suspirou cansado de discutir com o mesmo. Tá, faz o que quiser, mas não reclame pra mim quando algo acontecer contigo, ok? Ok. Aí, disfarçado de visita, Morajo vai à cadeia teleportando. Quando os policiais o veem chegando, o abordam. Oi, bom dia, o que faz aqui? Morajo responde. Sou o vizinho de um prisioneiro chamado Bob, e ele é um coco. Vim para visitá-lo. Identidade, por favor. Morajo entrega o documento, e quando reconhece o rosto, ambos perguntam por que dele está disfarçado. Você de novo? Posso saber o porquê do disfarce? É, por que da volta inusitada? O Ruivo explica calmamente o plano todo. Ah, entendi. Está bem, pode visitá-lo. Quando chegam no local de visitas, o maçã vermelha se senta e espera o valentão aparecer. Quando o mesmo chega, ele senta na frente de Morajo e começa o diálogo. O que você quer? Fala logo. Morajo, ainda disfarçado, fala com a voz grave. Eu sou um vizinho seu. Vim te visitar. Por que você foi preso? Como estão as coisas nesse lugar? Bob se acalma e responde. Fui preso por me juntar a um grupo de amigos que pessoas. Quando a polícia chegou, todos fugiram e eu fui preso porque essas pessoas deixaram as drogas, as armas e etc. Tudo comigo. Só eu fui preso, mas parece que eles foram também, só que em outra cadeia.
Moraes escuta tudo com cuidado. Por que se juntou a essas pessoas? Diversão e pressão ao mesmo tempo. Ele realmente acreditou que eu era o vizinho dele. Mas agora eu estou vivendo uma vida horrível aqui. Comida que parece de cachorro, cama dura, privação do sono e estresse mental. Ainda consigo dormir, porque já estou acostumado a dormir em qualquer lugar. O Morajo responde com indiferença. Beleza. Você não está se esquecendo de nada, não? O cocambulante não entende o que ele quis dizer e, estressado, questiona o suposto vizinho. Como assim não me esqueci de nada? Vá direto ao ponto. Morajo responde debochando. Calma, Coquinho. Eu só perguntei se eu não estava esquecendo de nada. Não, por quê? O ruivo revela sua identidade, chocando o prisioneiro, que, surpreso e com raiva, encara o avermelhado se revelar e depois o confrontar furioso com sua voz oficial agora. Por que você falou, meu amigo, e omitiu o que fez para não enfrentar as consequências, seu descarado? Bob retruca o inimigo com o mesmo tom de voz. Você, o criminoso que foi preso e virou neném do amiguinho? Era para ti, seu imbecil. Não ele. Você me fez. Morajo contra-confronta. Mentira, Bob. Ele que quis se sacrificar para me proteger. Bob fala com tom de zombaria. Aquele maracujá mereceu por ficar te protegendo demais. Pagou com a vida por defender o monstro. Ele realmente era um idiota por te defender. Ouve a palavra perder, o Morajo soca seu olho direito bem forte. Bob acaba retribuindo, soca sua mandíbula. Aí ambos saindo tapa, e os policiais tiveram que segurar os dois, porque a briga ficou feia, porque estavam se atacando de todos os jeitos possíveis. Ei, se comportem! Ou se acalma, teremos que prender os dois. Mesmo relutando, Morajo se acalma depois, diferente de Bob, que continuou se contorcendo e insistindo para ir para cima de Morajo. O homem já cumpriu uma parte do plano, aí ele se retira antes de sinalizar que terminou com a conversa. Já terminei com esse cara, policial. Eu tenho que ir. O policial melão balança com a cabeça dizendo que sim e avisa ao parceiro que vai levá-lo à saída do estabelecimento. Cevada, deixe que eu o levo para a saída. Cevada faz legal com a mão. Morajo a ser levado para a saída, ele vai para um canto aleatório fingindo que estava voltando para casa. Vendo que estava distante do local, ele teleporta para a Praça da Cadeia novamente, pega o scanner de impressão digital e DNA que a Azumi inventou e deu para ele, porque o mesmo contou do plano para a amiga também. Inclusive, ele achou a pedra usada para finalizar o marco sem querer, mas não tocou porque sabia que se tocasse misturaria a impressão digital dele com a do assassino. Usou o scanner no modo DNA para analisar o sangue meio que seco, mas possível de analisar, e nela falou DNA sanguíneo de Marcos. Depois ativou a máquina no modo impressão digital, escaneou as marcas dos dedos e o scanner falou impressão digital de Bob. Em seguida, foi à direção para contar ao diretor tudo o que descobriu e com as provas ainda possível. Quando o diretor vê as provas, ele se choca, mas também se irrita com a atitude de Bob. Finalizou inocente sem querer e ao invés de assumir, guardou para si por medo de consequências. Aí ele chama o valentão para sua sala e dá uma bronca daquelas no cocambulante. Aí Cevada, um dos policiais, estava junto, e ouvindo a conversa toda, pega o mesmo pelo braço e o coloca na solitária por tempo indeterminado pelo que fez Morajo passar. Aí o Maçã Vermelha aproveita e liga pra Pesce. Oi, Morajo, já posso mandar meus hologramas? Sim, pode sim. Aí a garota faz os hologramas do Morajo, sendo cada um com pessoa diferente. Fantasma, entidade maligna, com sorriso de orelha a orelha e com sangue no corpo todo. Na solitária, Bob faz birra para soltar. Ei, policial, me solta! Era tudo mentira desse pé criminoso! Acredite em mim! Me solta! Até que o mesmo ouve uma voz sussurrando seu nome. Bob! Seu sangue gela, e quando ele se vira para ver quem era, ele se apavora. Quem são vocês? Seu pior pesadelo. Os 4 hologramas começam a atormentá-lo. Morajo, ouvindo os gritos e susto do outro lado da porta da solitária, sorri de canto com satisfação nos olhos. E saindo de verdade do local, sussurra para si o que prometeu que falaria. Descanse em paz, Marcos. Na casa do Torajo, ele estava de boa com a turma toda fazendo uma live, até que o Morajo aparece lá. Quando o Torajo vê, ele o chama para participar também. Olha quem tá aqui! Vem, Morajo! Morajo aparece por completo no vídeo e quando os inscritos do canal vêm, pedem desculpas para ele por cada palavra horrível que falaram. Oi, Morajo, pode nos desculpar pelo que falamos de tu? Perdoa a gente, não conhecíamos o outro lado da história toda. Graças a sua coragem, os vídeos e fotos de Iá foram banidos por difamação e calúnia. Continue forte e pedimos desculpa por te culparmos, Momo.
Morajo, desculpa por te xingarmos daqueles nomes. Nunca mais duvidaremos de você. Entre outros comentários parecidos. Capítulo 20 e último, aleluia! Cicatrizes e regeneração. Durante a live, Morajo relata tudo o que aconteceu com ele. Desde o episódio que cuida da Zedo até o momento atual. Seus amigos estavam sorrindo orgulhosos dele. Foi tanta coisa pela qual você teve que passar, não foi, maninho? Torajo diz, abraçando Maçã Vermelha, que retribui o ato enquanto ambos se emocionam. Amor de irmãos é tão lindo! Zumi diz toda derretida de fofura. Eu não disse que nunca se deve duvidar de um amigo, Lin? Azedo diz chamando a atenção do mais velho, que sorri sem graça, mas concorda. É, você tá certo. Estou orgulhoso de você, amigo. Você foi forte nessa saga intensa. Parabéns! Jay diz dando tapinhas no ombro do amigo, até que o Ruivo lança sua bomba. Sabe, pessoal? É com orgulho que declaro que essa saga está encerrada. As IAs, a brincadeira de mau gosto, os traumas, as pessoas me humilhando e retrucando, aquele traste matar meu amigo, meu rancor dos que duvidaram e queriam se desculpar comigo, tudo! Aí a turma aplaudiu demais aquela fala. E os espectadores da live ficaram doando dinheiro por superchat com comentários orgulhosos, aplaudindo o rapaz e comentando que estavam felizes que tudo acabou bem. Após a live acabar, Toraja se vira para Zumi e agradece por abrir os olhos dele primeiro. Zumi, ela se vira para o esverdeado. Obrigado por abrir meus olhos primeiro. Se não fosse você, eu ainda estaria duvidando do meu irmão e me arrependeria da pior forma. Zumi sorri. De nada, eu só quis ajudar. Aí, com o Morajo, ele estava bem agora. Mas como ainda estava com o TEPT e ansiedade desenvolvidos, ainda tinha terapia, mas estava progredindo mais e mais. E semanas depois, seu estado mental melhorou demais. Final! Então, gente, espero que tenham gostado dessa fanfic top. Deixe nos comentários o que acharam. Um beijo e tchau!